projetos talvez você já se planejou fazer e nunca saiu do papel? Talvez no início desse ano você falou assim, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ser fitness, ou esse ano eu vou engordar, não sei qual é o seu objetivo. E até hoje você não fez nada, nunca nem saiu do lugar, nem uma caminhada sequer você foi fazer. Não é mesmo? Ou você talvez se propôs a ler mais a Bíblia, a orar, a estar mais presente na sua comunidade, a estudar teologia, por exemplo. Talvez você se propôs também a ser uma esposa melhor, ser uma mãe mais presente, ser uma mulher mais presente na vida de suas amigas, na sua família. Eu não sei, mas pode ter sido muitos projetos, muitos planos aí que você se propôs a fazer e você até hoje nunca conseguiu. E você tem a sensação que você tá até parada no tempo. Você tá assim andando em círculo e parece que o negócio não anda e você não cresce e nada vai pra frente. Se esse é o seu caso, eu tenho aqui algumas atitudes que podem estar impedindo o seu crescimento. Seja na sua vida espiritual, profissional, no seu casamento, seja onde for. Essas atitudes podem estar interferindo diretamente no seu crescimento. Vamos lá? Oi, meus amores! Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandra e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café. Hoje é chá, tá? Aqui, ó, tô tomando um chazinho para você viver bem melhor. Pega aí o seu chazinho, ó, fumacinha saindo. Olha que coisa linda, maravilhosa, gente, ó. Para você viver bem melhor, pega aí seu chazinho. Eu já tinha repetido, né? Mas enfim. Pega aí o seu chá, o que você tiver, pra gente poder conversar. Pegue seu café. Eu não estou tomando café agora porque já está à noite. Eu tô gravando, já está de noite, né? Então, se eu tomar café agora, eu não durmo bem. E eu sempre falo nesse canal aqui que a gente precisa dormir bem. Então, eu seria aqui meio que hipócrita se eu ficasse tomando café, não dormir bem. Consequentemente, eu não vou ter um dia bom no outro. Enfim. Então, assim, por isso que eu tô tomando um chazinho, tá quente. Vou deixar ele aqui do ladinho. E já vamos para a primeira atitude que pode estar te impedindo aí de crescer, seja na sua vida espiritual, profissional, pessoal, seja onde for, que é não saber gerenciar o seu tempo. Isso mesmo. A maioria de nós não sabemos gerenciar o nosso tempo. E por isso que a gente faz uma bagunça, uma lambança e não saímos do lugar. Os projetos parecem que não fluem, porque não sabemos gerenciar o nosso tempo. Gente, tempo é ouro. E se você não souber gerenciar o seu tempo, você nunca vai fazer nada. Se você não aprender a gerenciar, não aprender a organizar o seu dia, organizar a sua vida, as coisas não vão sair do lugar. Inclusive, tem vários vídeos no canal aqui falando sobre isso, sobre produtividade, organização, entendeu? As formas aí que você pode estar organizando, gerenciando melhor o seu tempo. Eu vou deixar tudo aqui para você assistir quando terminar esse vídeo aqui, tá bom? Então, assim, aprenda a gerenciar o seu tempo. E eu sei, eu sempre bato na tecla aqui de que as realidades são diferentes e que as pessoas não têm as mesmas 24 horas. Mas não é por isso que você tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Tem gente que come qualquer hora, vai dormir qualquer hora, acorda qualquer hora, come qualquer coisa. A vida tá assim, ó, uma bagunça. Agora você me diz, como que os seus projetos você vai colocar para rodar? Você vai seguir, por exemplo, uma alimentação mais saudável, se você está num projeto aí, por exemplo, de emagrecimento, né? Um objetivo aí para emagrecer, cuidar mais da sua saúde e tudo mais. Como que você vai fazer isso se você não gerencia seu tempo? Ai, Adla, eu queria ter mais um tempo de devocional, né? Para quem é cristã, assim como eu. Ah, eu quero ter um tempo ali para orar mais, para ler mais a Bíblia, quero estudar teologia, quero fazer um estudo sobre alguma coisa. Como, criatura, que você vai fazer se você não gerencia o seu tempo? Não, eu vou tirar 30 minutos para fazer isso aqui. Então, você se comprometa com aqueles 30 minutos e faça. Entendeu? Ah, eu só posso 5 minutos. Então, você pega esses 5 minutos e dê o seu melhor naqueles 5 minutos. Mas você tem que saber gerenciar esse tempo. Senão, você não vai sair do lugar e não vai conseguir fazer nada. Segunda coisa que te impede de crescer é se preocupar demais com o passado. E eu vou te explicar como. Existem pessoas que teve problemas no passado, talvez fracassos de empreendimentos que não deram certo, ou alguma situação que elas passaram lá atrás, elas vivem carregando isso não como um aprendizado, mas às vezes até como uma culpa, sabe? Elas ficam se preocupando demais com o que aconteceu lá atrás e isso acaba paralisando a pessoa.
Porque fica, ah, aconteceu tal coisa, vai que não dá certo de novo. Ai, nossa, mas vai que dá erro. Nossa, mas e se eu tentar e se não der certo? Aí ela fica paralisada e ela não consegue se mover, porque ela está preocupada demais com coisas que já passou. Está preocupada demais com coisas que não faz mais sentido, que você deveria olhar para isso e ver como aprendizado. Olhar para aquilo e dizer, não, esse erro não vou cometer porque eu já cometi, eu não vou fazer dessa forma porque eu já fiz e não deu certo, e tentar de uma forma diferente, entendeu? Mas não ficar trazendo essa culpa e preocupada demais com o que aconteceu lá atrás. Sua vida é agora, é hoje, você tem que olhar o agora. O passado é pra gente olhar como uma recordação, como um aprendizado, entendeu? Mas não como algo que a gente carregar com a gente de uma forma que nos impeça de seguir, entendeu? Um exemplo muito pessoal, na época da pandemia, eu e meu marido ficamos sem trabalhar, nós estávamos em uma cidade fora da nossa cidade natal, e nossa, foi muito difícil, assim como foi difícil para inúmeros brasileiros, inúmeras pessoas no mundo que passaram por essa situação de ficar sem trabalho, com uma série de coisas. Na época a gente não conseguiu auxílio emergencial, olha, foi um caos. E aí a gente retornou para nossa cidade natal, ficamos lá mais ou menos por uns 2 meses, eu acredito, quase 3 meses. E depois disso surgiu uma nova oportunidade para essa mesma cidade que a gente tinha vindo embora. E a maioria das pessoas, ou até a gente mesmo em algum momento, ficou assim, cara, será que vai dar certo? E se a gente for e não dá certo, a gente acabou de vir de lá, só tem 2, 3 meses que a gente veio, a gente perdeu o emprego, não tinha nada lá. E se a gente vai, a gente não sabe se vai dar muito certo, e se der errado de novo. Então a gente tinha isso por coisas que aconteceram, né, no passado. Só que ainda assim a gente decidiu enfrentar aquele medo e a gente foi, e foi maravilhoso, foi uma das melhores decisões que a gente tomou. Então eu usei esse exemplo pessoal aqui para você entender que o passado é para você olhar como um aprendizado. Entendeu? E não como algo que vai te paralisar. Não fique se preocupando demais com o passado, porque isso vai te impedir de crescer. Se a gente não tivesse ido, a gente não teria tido tantas coisas e oportunidades que a gente teve, de ter o nosso lar de novo, de ter o nosso trabalho, o nosso sustento. Então, assim, não olhe para o passado e fique imaginando que vai acontecer tudo de novo. E se acontecer tudo de novo, você já passou por aquilo. Então, você já sabe como é a sensação, o que você pode fazer, entendeu? Então, assim, olhe para frente. Sua vida é aqui e agora. Terceira coisa que te impede de crescer é não estar bem fisicamente. Isso mesmo. Se você não está bem fisicamente, você não vai conseguir fazer as suas coisas do dia a dia. Porque você vai ter dor de cabeça, talvez, uma dor de cabeça crônica, é uma dor aqui, é uma dor ali, ai, não tô bem, você não vai ter disposição. Consequentemente, você não vai conseguir se concentrar, nem ter foco em nada. E você não vai fazer suas coisas nem no dia a dia, nem os projetos mais, digamos, profundos, ou projetos que demandam mais atenção. Você não vai conseguir se concentrar porque você não está bem fisicamente. E se nós não estamos bem fisicamente, a gente não consegue fazer nada. E esse não estar bem fisicamente está muito alicerçado ao nosso não cuidado de nós mesmas, não cuidar fisicamente, não cuidar do que a gente come, do que a gente não come, se a gente está praticando alguma atividade física, se a gente não está, entendeu? Tudo isso faz com que a gente fique mal fisicamente. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu gravei recentemente que eu falo muito sobre isso, que é como você ter energia, né, para fazer tudo aí no seu dia a dia. Eu vou deixar aqui também para vocês assistirem quando terminar esse aqui, tá bom? Então, assim, procure estar bem fisicamente, cuide de você, cuide do seu corpo. O nosso corpo é uma máquina, entende? E quando eu digo máquina, não significa no sentido pejorativo, que você tem que ficar igual uma doida o dia todo e sem parar. Não é isso, tá? Mas é uma máquina quando eu digo que precisa estar em funcionamento. Se a nossa máquina aqui, essa carcaça aqui não está boa, a gente não consegue fazer nada. Me diz, a maioria das pessoas que estão acamadas, né, em leitos de hospitais, elas ficam muito limitadas, entendeu? Porque às vezes são dores, são problemas, elas não conseguem fazer, muita coisa elas não conseguem fazer, entende? Então, assim, cuide do seu corpo, cuide da sua máquina, da sua carcaça, não deixe que ela adoeça ao ponto de você não conseguir se desenvolver nem fazer as coisas que você precisa fazer.
Quarta coisa que te impede demais de crescer é quando você fica olhando para os outros. E olhando para os outros de uma forma ruim, de uma forma que te prejudica. Não como uma inspiração, como uma referência ou como coisas que você pode aprender ali, modelar na sua vida, não. Mas é aquela pessoa que fica sendo espectadora da vida das pessoas o dia todo. Da blogueira, da influencer, não sei lá mais quem. Ela passa o dia todo vendo a vida dos outros, entendeu? Ela passa a vida toda olhando para os outros, o que o outro tá fazendo, o que o outro postou, o que o outro comeu, o que a filha de fulana fez. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu já vi mulheres comparando o próprio momento com Deus, o próprio devocional, porque às vezes elas têm só 10 minutos, 15 minutos para fazer um devocional, enquanto a blogueira lá posta que tá 1 hora fazendo devocional, e eu já vi mulheres se comparando a isso. Ai, mas é porque eu não tenho 1 hora. Gente, pelo amor de Deus, onde que a gente vai parar? Faça as coisas no seu tempo, com o tempo que você tem, dê o seu melhor nisso. Para de ficar olhando para os outros. Isso não vai fazer com que você crescer. Peraí, virou uma competição agora? Eu já vi mulheres se comportando dessa forma, como se fosse uma competição. Quem vai passar mais tempo no devocional? Quem é que vai postar foto mais bonita? Gente, pelo amor de Deus, quem vai postar a foto de uma caneca bonita com um negocinho? Gente, e olha que essa não é nem tão bonita assim, né? Mais ou menos. Então, assim, pare com essas coisas, pare de ficar olhando para os outros, gente. Isso acaba com a gente, isso acaba com você, entende? Isso te impede de crescer de uma forma absurda. Em vez de você estar olhando para o seu tempo com Deus, lendo sua Bíblia, fazendo o que você pode com o que você tem, você tá lá olhando para os outros, porque eu não tenho tal coisa. E aí, você ganha o quê? Me diz. Você ganhou mais tempo olhando para a vida dos outros? Não. Então, pare de ser espectadora da vida das pessoas e olhe para a sua própria vida e faça você as suas próprias coisas para o seu crescimento e com isso resplandecer em você e também nas pessoas, sabe? Ao seu redor. Porque enquanto você está olhando para os outros, você está perdendo tempo e perdendo um tempo que é precioso, que não volta mais. Quinta coisa que te impede de crescer é você fazer as mesmas coisas todos os dias esperando resultados diferentes. É sério que a gente vai querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Eu vejo às vezes as pessoas reclamando, ai, mas eu não consigo emagrecer, mas eu não consigo beber mais água, mas eu não consigo fazer um vídeo, eu não consigo melhorar no meu trabalho. Mas, poxa, o que você está fazendo de diferente? Você está fazendo as mesmas coisas e reclamando todo dia das mesmas coisas? É óbvio que você não vai ter resultados diferentes. Então, para que você tenha resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes do habitual que você está fazendo, entende? Então, assim, se você está fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, você não vai conseguir. Sinto muito te dizer. Então, a gente precisa rever o nosso dia, rever as nossas atitudes, para a gente ver onde a gente está errando, o que a gente pode fazer de diferente, entende? Onde está o meu erro? O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso mudar? Às vezes é um detalhe, às vezes é uma coisinha pequenininha que você pode fazer assim, ó, e já deu uma diferença, você vai ter um resultado diferente. Como que, por exemplo, eu que estou no meu processo de emagrecimento, né? Um exemplo, eu estou tentando emagrecer, e aí eu não tô conseguindo. Cara, tem alguma coisa errada e eu preciso investigar onde é que tá o erro. Agora, se eu ficar fazendo as mesmas coisas, eu não tenho resultados, o resultado não tá vindo mesmo depois de um tempão, tem alguma coisa errada e eu preciso ver. Não adianta eu ficar insistindo. Não, porque tem que ter resultado. Como se eu tô fazendo as mesmas coisas, entendeu? Então, procure entender aí esse aspecto, né, da sua vida, essa atitude, se você não tá querendo aí resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Porque, olha, não vai dar não, tá? Sexta coisa é você não ser grata. Meu Deus, se tem uma coisa que te impede de crescer é a ingratidão. É a pessoa que não é grata. É aquela pessoa que, em vez dela olhar para a realidade dela, em vez dela olhar para o cotidiano, para a vida dela e ser grata ao Senhor e ser grata por aquilo que ela tem, ela fica sempre almejando e almejando aquilo que ela não tem, inclusive às vezes até cobiçando, que é pecado, tá? Coisas de outras pessoas, com um olhar altivo sobre as coisas das outras pessoas, sobre as pessoas.
ela ainda fica reclamando o dia todo, porque a ingratidão também vem a murmuração. A ingratidão e a murmuração, elas andam assim, ó, juntinhas. Então, a partir do momento que você não é uma mulher grata, que você não é uma pessoa grata, você vai ser uma pessoa ingrata. E com isso, em vez de você crescer, você só vai declinando, porque você não vai conseguir ter uma visão mais ampla das coisas, você não vai ter nem uma visão de futuro, porque você sempre vai olhar para a sua realidade, vai olhar para as coisas e dizer, ai, não dá. Ai, porque eu não tenho isso. Ah, eu queria começar um canal no YouTube. Ah, mas eu não tenho câmera. Ah, mas é porque eu não tenho tripé. Ah, é porque eu não tenho... E você sempre, a ingratidão sempre vai fazer a gente olhar sempre para os obstáculos. E sempre vai fazer com que a gente coloque obstáculos em vez de ir atrás de soluções. Entendeu? E você vai virar uma pessoa murmuradora, reclamona, vai ficar o dia todo reclamando. E enquanto você reclama, você também tá perdendo tempo, você não vai conseguir nada, entendeu? Então, muito cuidado se você não tá sendo uma pessoa ingrata aí no seu dia a dia, na sua vida. Procure ser mais grata. Procure olhar para o seu cotidiano, para a sua realidade, agradecer a Deus por aquilo que você tem e dê o seu melhor com aquilo que você tem, com aquilo que você pode no momento, e depois as coisas vão melhorando, entendeu? Mas não seja uma pessoa ingrata, porque quanto mais você for ingrata, menos crescimento você vai ter e menos gratidão você vai ter na sua vida. Isso vai fazer com que você olhe por uma perspectiva, digamos assim, diferente, entendeu? 7ª coisa que impede você de crescer é sempre culpar os outros pelos seus fracassos. Essa aqui pega demais a gente, pega porque a maioria de nós, enquanto seres humanos, o que a gente mais faz é colocar a culpa nos outros. É culpabilizar sempre os outros das nossas atitudes ou dos nossos fracassos ou qualquer coisa assim. Sempre a culpa é do outro, foi o outro que fez assim, por isso que eu errei, foi o outro que não me deu apoio, foi o outro. Mas a gente precisa entender que a responsabilidade primeiro é nossa. E precisamos também aprender a nos responsabilizarmos mais pelas nossas atitudes. E não culpabilizar os outros por aquilo que depende de mim, por aquilo que depende de você, entendeu? A gente trazer mais a responsabilidade, sabe? Trazer a gente mais pra chincha, entendeu? A responsabilidade é minha, eu que tenho que fazer. Eu não tenho que ficar sempre colocando a culpa nos outros, entendeu? Então isso acontece demais e isso te impede demais de crescer, porque você não vai conseguir olhar os seus erros, onde você errou, o que você precisa aprender, onde você precisa melhorar, o que não é mais para fazer, entendeu? Como que você vai crescer? Como que a gente cresce se a gente não reconhece os nossos erros e aprende com eles? Se a gente sempre está transferindo a culpa e a responsabilidade para os outros. Isso não existe. Então, procure se responsabilizar pelas suas atitudes, inclusive dos seus fracassos, e melhorar, porque só assim você vai conseguir crescer, tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida pessoal, profissional e em todas as áreas aí que abrange a sua vida. E se você quer aprender como gerir o seu tempo, que foi um dos tópicos aqui de impedimentos para crescer, você vai assistir esse vídeo daqui que eu falo sobre tempo, sobre produtividade e também questão de organização. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe. Grande beijo. Tchau.